Esses dias eu tava ali rolando o feed no meu Instagram, né, no meu celular e tal, acompanhando ali o que tava pegando, e aí apareceu um desses vídeos que aparece aí normalmente, né, de Reels e tal, da galera tentando explicar rapidamente o que era blockchain. E aí eu percebi que, assim, de todos os vídeos que aparecem pra mim, ou até de quando eu tava estudando na época, nunca teve um vídeo um pouco mais intuitivo te explicando de fato o que é o blockchain. E aquele vídeo de fato, quando apareceu pra mim aqui no Instagram, não me agregou a nada. Então eu fiquei pensando, né, o que teria acontecido com outras pessoas que nem conhecem o que é blockchain ou ainda tem dúvida, interpretou e entendeu daquele vídeo, né? Pra mim ficou só um vídeo jogado e aí tinha vários likes, inclusive, lá na postagem e tal. Era um vídeo bem feito, inclusive, bem bolado. Mas pra mim, assim, em questão de conteúdo, foi só por ter jogado mesmo ali que o cara jogou. Então, pensando nisso, eu decidi trazer, jovem, com base nessas informações, eu fui pesquisar e eu vi que não tinha algo realmente que te mostrasse de fato na prática o que é o blockchain. Então eu decidi trazer nesse vídeo aqui hoje para você, jovem. Na prática, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador, a gente vai montar um blockchain na mão para você entender de fato que raios que é esse tal do blockchain. Beleza? Se interessou no conteúdo? Então você já sabe, vem comigo até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta. Vamos lá, vai. Fala, seus jovens! Como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. Você já tá ligado, você já me acompanha, me conhece. Muito prazer. Para você que não me conhece, então, eu sou o Leandro Cubas aqui. Eu espero que vocês estejam 100% porque o conteúdo hoje vai ser monstro como sempre, beleza, galera? Eu decidi trazer então aqui para vocês um pouco mais sobre o blockchain, não deixar essas informações jogadas aí, né? Eu já tenho alguns vídeos onde eu explico sobre criptomoeda, blockchain, eu tenho uma playlist aqui. Inclusive eu vou deixar aqui em cima se você tiver interesse também em assistir esses outros vídeos. Eu conto a história do Bitcoin, tem muita coisa top para vocês pegarem aí. Vou deixar o link aqui na descrição então para vocês, beleza? E hoje, ó, eu preparei um conteúdo muito legal, porque além de ficar só falando, né, o blockchain é uma cadeia de blocos concatenada que tem várias informações ali de transação do Bitcoin. Tá. E aí? Então decidi trazer algo mais na prática para vocês, porque quando eu tô estudando, tô aprendendo, eu gosto de ver também algo na prática e entender de fato o que tá rolando ali por trás, tá? Então, como eu não encontrei nenhum vídeo parecido assim com esse, eu creio que esse vídeo aqui vai agregar bastante para vocês, tá? E pra gente já começar, ó, eu vou jogar uma fotinho aí pra vocês. E antes de vocês verem essa foto, eu quero, claro, que vocês me dêem essa moral, me ajuda aí, jovem. Deixa o like no vídeo já pra me incentivar, pra mim conseguir um engajamento bacana aqui no Instagram, para ele distribuir mais meu conteúdo. Deixa o like então no vídeo, se inscreve no canal se esse tipo de conteúdo também te interessa, seja criptomoeda, investimentos, bolsa de valores, economia, né? Também tem uma playlist aí onde eu invisto na prática o meu dinheiro e eu compartilho com vocês aí o meu racional, beleza? Então dá essa moralzinha, me segue lá no Instagram também, rapidinho ali, @lecubas, espero você por lá, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte então, jovem, ó, eu vou jogar aí na tela pra vocês então um exemplo mais ou menos do que seria o blockchain, tá? Um exemplo ilustrativo aí que provavelmente você já deve ter visto. Calma, a gente vai entrar já na prática. Mas antes pra gente entrar, eu preciso te mostrar novamente esse desenho aqui rapidinho e você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, jovem, esse aí é o desenho que eu coloquei para vocês na tela, tá? Um resuminho do que é o blockchain de forma ilustrativa. Provavelmente você já viu essa informação em algum lugar, tá? Se você já pesquisou. Calma, a gente vai ir também para a parte prática, mas eu preciso só dar um overview aqui para quem ainda nunca viu esse quadrinho. E antes da gente prosseguir, eu preciso que, caso você não saiba o que é hash, algumas questões mais técnicas, vocês assistam os vídeos aqui de criptomoedas, onde eu mostro como criar uma carteira na mão de Bitcoin, por exemplo, porque aí você vai entender lá o que é um hash, uma criptografia, uma função, tá, que é utilizada aqui, algumas coisinhas mais técnicas. Então, se for do seu interesse, você assiste lá esses vídeos, aí depois você volta aqui para esse vídeo, tá, se ficar um pouco mais complicado para vocês. Mas vamos lá então. Pode perceber que a gente tem vários blocos aqui, né? A gente tem 3 bloquinhos basicamente simbolizando aqui. E aí a gente tem um reticências, que é dando continuidade. Você vai ter N blocos aí até chegar no bloco final ali, que também chama de bloco atual. Mas o que acontece? Se a gente pegar o primeiro bloquinho aqui, da esquerda para a direita, né? Da minha esquerda aqui para a direita, o que vocês vão enxergar? Você vai ver que tem ali um cabeçalho chamado hash bloco gênesis. Vai ter um quadradinho ali, outras informações e dados. O bloco Gênesis é todo o bloco inicial de uma blockchain, tá?
Então, como ele é formado em blocos, sempre vai ter um bloco inicial, né, que vai ser o bloco 0, por exemplo, e aí dali em diante você vai ter na sequência desses blocos, né, sempre vai sendo criado um bloco com mais informações. Esse bloco 0, por padrão, ele é chamado de bloco Gênesis. Tá? Então, se você usar alguma outra criptomoeda, pegar uma outra cripto que também usa um blockchain por trás, você também vai ter esse conceito aí de bloco Gênesis, tá? E o bloco Gênesis, você consegue, não só o bloco Gênesis, mas qualquer outro bloco, você consegue consultar ele também na própria blockchain. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. Se você tiver interesse, aí é só você colocar o bloco que você quer ver lá na consulta, ele vai te trazer as informações daquele bloco, para você entender depois um pouco melhor, tá? Assim como você consegue consultar também uma carteira de Bitcoin. Se você colocar uma carteira lá, por exemplo, ele vai trazer o que tem naquela carteira, quantos Bitcoins, quantas transações já foram feitas, os mineradores lá, como que foi distribuída a questão da mineração. E o legal do blockchain e da criptomoeda, né, desse conceito todo, é que apesar de você ter acesso a essas informações, que elas são públicas de fato, você não sabe quem é o dono daquela carteira, onde que ele mora, né? Você não consegue ter uma informação que vá te ajudar em algo, né? Uma informação que seja útil de fato. Então isso é interessante do blockchain e do Bitcoin. São informações que estão públicas, mas que você consegue ver de fato quantos Bitcoin o cara está transacionando, tudo, mas você não sabe quem é aquela pessoa, né? Então fica meio que no anonimato, apesar de estar públicas as informações. É muito, muito legal, né? Isso daí. Então voltando aqui para o nosso desenho, o que a gente tem de informação? Essa parte de dados aqui que a gente está vendo, ela inclui basicamente as informações que estão sendo enviadas ou transacionadas nesse bloco. Então você vai ter informações de quantos bitcoins, né, ou da criptomoeda, quantos que estão sendo enviados, de onde que está vindo, para onde, né, qual que são as carteiras, o horário, o dia da transação. Você vai ter esse tipo de informação aí em dados. E em outras informações, você vai ter basicamente a informação do minerador, né, porque você vai perceber, a gente vai ter uma informação que chama nonce. Tá? Ela é um código que, quando os mineradores decifram esse código, você consegue de fato minerar o bloco, né, que é o que a gente chama mineração. Então eles precisam fazer ali essa análise de dados dentro dessa informação, né, que fica ali dentro então desse bloquinho, outras informações, para ele poder de fato minerar e validar esse bloco, né, validar essa transação. E o mais bacana é que agora, se você olhar o que acontece com o blockchain, né, todo bloco, esse cabeçalho, você vai ver que todos os blocos têm um cabeçalho chamado hash, bloco Gênesis, hash, bloco atual e assim sucessivamente. Por quê? Todo bloco, seja o bloco 1, 2, 3, 4, ele é identificado por um hash. E esse hash, como eu já expliquei nessas aulas anteriores que eu deixei nos vídeos para vocês, né, que é uma função matemática que vai pegar todos os dados que tem dentro desse bloco e gerar esse hash é como se fosse o ID ou o nome, né, que ele está dando para esse bloco. Só que o mais legal é que esse hash ele é montado justamente com base nas informações que tem dentro desse bloco que a gente está olhando. Então, se você mudar a quantidade de bitcoins, se você mudar o texto de onde está indo, qualquer informação ali dentro, esse hash ele vai ser alterado. Beleza? É assim que é gerado basicamente esse hash. É uma função ali matemática que ele vai validar todas as informações, os dados que tem ali dentro para poder gerar então esse hash. E aí, ó só que interessante agora. Quando você tem esse primeiro bloco montado, vai surgir o segundo bloco para fazer a próxima transação, que tem as mesmas informações que a gente já comentou. Então você vai ter os dados, né? Esses dados são as informações de quantidade de bitcoins que está sendo transferido, de onde para onde, data, número e tal. E o legal agora é que nessa parte, né, de outras informações, você também vai ter essa questão ali dos dados para fazer a mineração, tudo, só que apareceu um bloquinho embaixo adicional ali, ó, que é hash do bloco anterior, ou seja, o bloco que a gente estava vendo anteriormente, que a gente gerou o hash, ele é jogado para esse próximo bloco. Então, ou seja, esse outro bloco que nasceu, ele tem qual que é o código, né, o hash do bloco anterior, e com base em todas essas informações, vai ser gerado o hash para ele também, que é o cabeçalho ali em cima, né, hash bloco atual. Tá um pouquinho abstrato talvez para vocês, mas a gente vai ir para a prática, fica tranquilo, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Isso daqui é só para explicar mais ou menos o que é esse desenho para vocês. Então perceba que cada bloco, ele tem a informação do bloco, né, normal, os dados, as informações, ele tem o hash dele, que é o cabeçalho, e ele tem também o hash do bloco anterior, né? E por isso que é um bloco concatenado no outro, que a gente chama, porque apesar de eu ter a informação aqui do meu bloco, eu tenho a informação que me leva, né, a qual é o bloco anterior. Então eu tenho o hash XPTO123, eu sei que ele é o bloco anterior, por exemplo. Aí eu vou lá nesse bloco hash aí XPTO123
e eu sei que ele é o bloco antecessor, né, é o bloco que a gente está olhando. Então vamos para a prática, jovem? De fato, vamos entender aqui, vamos ver um exemplo prático disso para você entender e ficar sem nenhuma dúvida. Ó, a gente vai, na verdade a gente não vai nem precisar criar um blockchain na mão, tá? Eu ia criar, mas tem um site que já trouxe esse conceito para vocês, que eu vou deixar também aí na descrição. Esse é o site, eu vou compartilhar minha tela aí com vocês. E enquanto eu vou compartilhando, jovem, claro, se você ainda não fez, deixa o like aí pra mim, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, me segue lá no Instagram. Então, ó, estamos aqui no site, tá? E você pode perceber que, como eu dei o exemplo de blocos para você, a gente tem também aqui vários blocos sendo simbolizados, né? Então a gente tem aqui, ó, bloco 1, bloco 2, bloco 3, se eu arrastar mais para cá, a gente tem bloco 4 e assim sucessivamente, tá? Bloco 5 e assim vai embora. Percebam também que todos eles estão verdinho, né? Ele tem um fundo aqui, um verde claro, né? Porque todos eles estão minerados já e estão certinho. Como assim, Leandro? Olha só aqui a estrutura que a gente tem, então. A gente tem aqui simbolizando o nosso bloco, tá? Que é o bloco 1, para a gente saber que bloco que a gente está falando. A gente tem a informação do nonce. Lembra que eu falei que os mineradores precisam trabalhar uma estrutura de dados ali para ele poder minerar e o bloco ser validado? É esse nonce aqui. Esse número, pode perceber que tem um botãozinho aqui de minerar. Esse número que, com base numa função matemática, que os mineradores fazem isso, né? Vai ser calculado para que o hash aqui seja gerado, tá? E quando você gerar o hash, para você saber que ele está minerado, não sei se vai estar aparecendo tão bem aí para vocês, mas perceba que ele começa com uma sequência de zeros, ó, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Significa que esse bloco ele foi minerado com sucesso. E ele foi minerado com base nessa informação aqui, né, desse número, e com base nos dados. Perceba que essa parte de dados, ela não existe, não tem nada aqui dentro. E se eu colocar qualquer informação aqui, por exemplo, mensagem enviada, 3 bitcoins. Perceba que todos os blocos ficaram vermelhos. Por quê? Um bloco está relacionado ao outro. Então, se eu altero uma informação, perceba que eu alterei aqui embaixo o meu hash desse bloco atual. Ou seja, ó, perceba que ficou AA4FC. Porque lembra que eu estava explicando para vocês? Esse hash ele é gerado com base em todas as informações que tem aqui no bloco. Então, como eu alterei o bloco, foi gerado um novo hash. Só que esse hash não bate mais com os hashes das próximas cadeias, né, que já estavam geradas. Então, por isso que a gente fala que é difícil de ter um ataque na blockchain, porque se você altera um bloco, você precisa alterar todos os outros, porque eles são linkados. E a gente vai entender isso agora. Ó. Perceba que aqui, ó, no bloco 2, se a gente olhar, ele traz a prévia, né, do bloco anterior, que é esse hash aqui, ó, AA4FC8065. AA4FC8065. Só que esse hash do bloco 2, ele foi gerado com base no outro hash, que é o que nós tínhamos aqui, né? Eu vou apagar essa informação aqui, ó. Pronto. Ó, ele é gerado com esse hash daqui, do bloco 2, que é o 00012FA, ele é gerado com base no hash do bloco anterior, que é esse 0001578, que é justamente esse hash aqui. Por quê? Aqui ele está verdinho porque eu não tenho nenhuma informação. Porém, agora se eu alterar ele, de novo, colocar essa informação aqui, perceba que o hash mudou. Então o hash daqui também vai mudar e aí esse hash já não bate mais com esse bloco, porque foi mudada essa informação aqui. Então toda informação, quando você altera num bloco, você altera o hash também. Então perceba, ó, aqui eu vou clicar em minerar, ele vai minerar, ó, ele mudou aqui o nonce, ele encontrou o número que faz com que esse cara seja minerado, ó, seja válido, 0000. Então beleza, agora que eu mudei o meu hash do bloco 1, porém o meu bloco 2 ele foi afetado, porque ele estava com um hash, com outro hash, né, que tinha aqui. Então eu vou ter que minerar todos esses blocos para eu poder ter uma informação correta. E por isso que a gente fala que para atacar um blockchain é muito complicado, né? O cara, praticamente hoje, com o nível computacional que a gente tem, é impossível de acontecer. Porque para eu minerar esse cara aqui, a gente tem um tempo de 10 minutos até que seja criado o próximo bloco. Então ele tem que atacar todos esses blocos, né? Então pensando, aqui a gente tem 5 blocos, ó. Pensando no blockchain que tem aí, sei lá quantos mil blocos já criados, ou milhões, né? Enfim, ele precisaria atacar todos esses antes de ser criado um novo bloco,
Senão também toda a cadeia ele teria que começar de novo e refazer ela. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar em vez do bloco 0, vamos minerar ele, minerar esse cara aqui, beleza, tá tudo verdinho agora. Vamos atacar então, por exemplo, o bloco 3. Perceba que se eu atacar o bloco 3, ó, quantidade de Bitcoin. Conforme eu vou escrevendo, ó, vai mudando o hash aqui embaixo. Ó, perceba, porque o hash é gerado com base em toda a informação que a gente tem aqui. Só que o hash do bloco anterior, que é esse prévio, ele não muda nunca. Porque eu estou mexendo nesse bloco 3. O bloco 2, que é o anterior, eu não estou mexendo. Então, esse prévio não vai mexer. Essa informação ela vai ficar estática aqui. Porém, né, quantidade de Bitcoin. 3, por exemplo. O bloco 1 e o 2, eles não foram impactados, porque eu não tive alteração neles. Eu estou mexendo do bloco 3 em diante, porque é do bloco 3 que ele vai ter o bloco 4 vai ter o link com o bloco 3, o bloco 5 vai ter o link com o bloco 4. Então, do 3 em diante, que é o que eu estou mexendo, é que eu vou impactar todos os hashes da frente, né, posteriores. O bloco 2 eu não estou mexendo, então eu não tenho impacto nele. E é assim que funciona mais ou menos o blockchain, jovem. Então perceba que, beleza, aqui as informações estão validadas, né? Não estou mexendo nesse bloco, estou mexendo no bloco 3. Então ele vai me impactar o quê? Ele vai impactar no meu hash atual, que eu estou gerando, e o meu hash atual, ele serve de subsídio, né? Ele serve de informação para o bloco 4. Então, como eu estou mexendo no meu bloco 3, eu vou impactar o meu bloco 4. E o meu bloco 4, como ele também serve de informação, né, essa informação prévia, para eu gerar o hash do bloco 4, ele foi passar dessa informação também para o bloco 5. Então, todos os blocos em diante, eles vão vendo que não bate a informação. Então, eu teria que minerar cada uma delas para poder valer. Ó, minerar o 3, minerar o 4, minerar o 5. Então, beleza, agora sim. E aí, novamente, se eu tirar essa informação aqui, eu tenho que reminerar todos os blocos posteriores, tá? Então, na prática, é assim que funciona um blockchain, tá? Ele tem essas informações aqui dentro. Se eu trocar esse número também aqui em cima, ó, 7, eu vou colocar 8 no final. Perceba que ele já mudou, porque por mais que eu mexi numa informação, o meu hash atual agora é outro. Ele muda totalmente o hash. E aí esse hash é o que já estava salvo no próximo bloco. Então, ele também é impactado porque eu mudei o hash. E aí, assim, sucessivamente, como eu mudei o hash do bloco 4, ele também vai impactar o 5, porque o 5 estava com o hash do bloco 4, que era o outro, né? Então, é meio que uma bagunça, mas espero que tenha ficado claro para vocês entenderem como é que funciona. E vocês podem brincar aqui também, né? Eu vou deixar o link para vocês na descrição, para vocês mexerem aqui e entender de fato como é que funciona um blockchain. Então, assim, apesar de parecer um pouco complexo, a ideia é muito simples, beleza, jovem? Eu vou até parar aqui de compartilhar minha tela para falar com vocês um pouco melhor. Eu quis trazer um pouco essa dinâmica para ficar algo um pouco mais na prática, para vocês verem como é que funciona. Beleza? Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se você ficou também, não tem nenhum problema. Deixa nos comentários, eu quero saber se você ficou com dúvida ou não, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E se você tem alguma sugestão de algum outro vídeo, qualquer vídeo que vocês quiserem, eu tento preparar aqui um conteúdo se estiver dentro do meu ciclo de competência aqui, né? Então, se eu de fato conhecer a informação que vocês estão pedindo, não tem nenhum problema, eu preparo um vídeo exclusivo para vocês. Beleza, jovem? Bom, agora eu tenho certeza que você entendeu como é que funciona de fato, né? Não ficou só naquela ladainha de o blockchain é uma sequência de blocos com informações concatenadas. Tá, beleza, e aí? Então, aqui eu quis trazer esse tipo de abordagem para vocês, tá? Eu espero novamente que eu tenha ajudado e conto com a sua colaboração, jovem. Se você ainda não fez, deixando o like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações, claro, para me dar aquela moral e me seguindo lá no Instagram, @lecubas. Beleza? Bom, um grande abraço para vocês então, jovem. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um excelente dia. Meu nome é Leandro Cubas. Sem mais, bora investir?